palavra do Senhor Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 9, vamos ler no versículo 23 e 24, Lucas 9, 23 e 24, glória a Deus. Aleluia. Vamos à leitura. A igreja está afiada. Eu vejo que muita gente acha rapidinho aí a palavra de Deus. Amém? Temos que conhecer, né? Temos que conhecer e achar rápido a nossa arma, a nossa espada. Versículo 23 então de Lucas 9. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Glória ao nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, trazida a nós. Ó Deus maravilhoso, e te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós. E clamamos agora, Deus, para que tu venha, Senhor, nos revelar a tua vontade, Senhor, de falar conosco nessa manhã. Pai querido, revela, Senhor, através do teu Espírito Santo, diretamente no coração de cada um aqui, Senhor, porque nós estamos buscando mais de Ti, buscando mais conhecimento de Ti, Senhor, para viver conforme tudo que o Senhor tem para nós. Ó Deus maravilhoso, venha nos fortalecer nessa manhã. Pai, eu te peço em nome de Jesus, na minha vida, a tua misericórdia, a tua graça, que não seja eu, pastor Isaac, falando, Senhor, mas o teu Espírito Santo falando através de mim. Pai, eu me sujeito a Ti, como um vaso, como um instrumento, Senhor, para que Tu venhas, Pai, falar aquilo que está no Teu trono, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Deus. Adore ao Senhor com as suas palmas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus tem falado muito comigo durante essa semana a respeito desse contexto que fala nesse versículo de seguirmos a Jesus, de sermos como Jesus. E Deus tem feito com que eu tivesse então meditando a respeito desse assunto, clamando a Deus. Eu tenho orado para Deus. Eu estava falando com Deus essa semana, porque nós todos aqui, quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Levanta sua mão. A grande maioria aqui. E todos nós que já entregamos as nossas vidas para Deus, nós fizemos isso que Jesus nos manda, ou pelo menos nós achamos que fazemos, e a gente já começa então a seguir a Jesus, porque a gente entende, como Pedro falou daquela maneira tão maravilhosa: Senhor, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? E eu tenho certeza que todos vocês aqui, mesmo que inconscientemente você tem isso no seu coração, que você decidiu seguir a Jesus, porque você entendeu que só nele existem as palavras de vida eterna. E então quando a gente recebe essas palavras no nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus, Ele que traz essa revelação para nós, porque eu falar aqui para você, ou qualquer pastor que fala sem o poder do Espírito Santo, nós sabemos, a palavra de Deus fala que quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. Então essa palavra, que é como uma semente que caiu no teu coração, que encontrou o seu coração maravilhosamente como uma terra fértil, em algum dia na tua vida, não sei se você nasceu em lar evangélico, como foi o meu caso, mas ainda assim, eu tive um dia, por volta da minha adolescência, de eu entender aquilo que meus pais estavam vivendo, toda aquela multidão de pessoas na igreja que eu frequentava, vivia,
E eu mesmo sendo levado como criança, teve um dia que caiu aquela consciência na minha vida. Porque quando crianças nós não temos esse entendimento pleno. Por isso que nós não batizamos criança. Tem que ser algo voluntário. Eu me batizei de 14 para 15 anos. Porque ali naquele momento eu já tinha entendido essa mensagem da cruz. De que só Jesus tem as palavras de vida eterna. E eu decidi seguir a Jesus. Seguir o caminho que meus pais me ensinaram. Meus avós. Muitos da minha família. Mas aí aquele negócio veio como uma decisão minha. Decisão própria. E eu tenho certeza, ninguém está aqui por obrigação. Todos vocês entenderam a mensagem da cruz e resolveram seguir a Jesus. E eu vejo que esse versículo é o próprio Jesus chamando, ensinando os seus discípulos. E eu falando com Deus essa semana, eu falei para Deus, por que é tão difícil às vezes seguir a Jesus? Eu sei, Jesus falou que no mundo teremos aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente sabe, é erro nosso querer se enganar de que a gente aceita Jesus e acabam os problemas da nossa vida e tudo vira uma maravilha. Mas mesmo assim eu comecei a falar com Deus, mas Deus, mesmo assim parece que é tão difícil. Será que não poderia ser um pouco mais fácil seguir a Jesus? Por que, Deus? E eu comecei a entender que às vezes o que acontece é que a gente vai para a última parte desse versículo, desse último ponto que Jesus fala. Porque ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E a primeira coisa que eu e você, qualquer pessoa que entende a mensagem de Jesus, a gente começa a seguir Jesus. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. A gente começa a seguir Jesus e não presta atenção nesses outros dois pontos que ele fala. Negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. E tomar a nossa cruz significa o quê? Se sujeitar ao Pai completamente. Assim como Jesus, que ele tomou a cruz dele e ele seguiu aquilo que Deus tinha para ele até a morte, em obediência. E Deus começou a ministrar isso. Eu comecei a entender que muitas vezes o nosso caminho com Jesus se torna mais difícil por culpa nossa. Porque nós queremos seguir Jesus desesperadamente, glória a Deus, porque nós entendemos que é só nele que nós temos a salvação, a vida eterna, o verdadeiro significado da vida, de estarmos aqui nessa terra. Porém nós temos que fazer conforme ele nos ensina, e não sair querendo seguir Jesus desesperadamente, sem fazer tudo conforme ele nos ensina. E eu gostaria de ilustrar com vocês, que vocês conseguissem imaginar comigo aqui, a nossa caminhada com Jesus, como por exemplo, um alpinista. Quantos conhecem o que é um alpinista? Aqueles escaladores, né? Alpinista, né? Acho que é a palavra correta, é a pessoa que vai para as montanhas, e ela coloca uma mochila que, eu diria que é até maior que eu, né? Aquela mochila que vai dos pés à cabeça, passa da cabeça, ali tem tudo, tem todo tipo de ferramenta, todo tipo de acessório, tem cabana, tem cobertor, tem fogãozinho, tem panela, tem comida, e tem marreta, picareta e corda, e todo tipo de coisa que ele precisa para ele encarar aquela jornada. E aí, eu entendo a nossa caminhada com Jesus dessa maneira. A gente tem o ensinamento do mundo, a gente tem tudo aquilo que o mundo prega para mim e para você, que nós precisamos ter na nossa vida, para garantir a nossa jornada até o fim, até o nosso objetivo. Mas imagine você, a nossa caminhada com Jesus como sendo um alpinista, porém no mundo espiritual. E Jesus ele fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se nós
com toda essa bagagem que nós caminhamos no mundo, quisermos seguir a Jesus, não vai dar certo, não vai encaixar. É como um alpinista que ele começa a seguir esse caminho, esse objetivo que ele tem, e de repente ele se depara no momento da sua jornada com uma fenda, e de repente o caminho que ele estava andando numa montanha com aquela vegetação e plantas, de repente se torna um caminho estreito, onde tem pedra do lado de cá, pedra do lado de cá, e ele tem que caminhar nesse caminho estreito, numa pequena fenda numa rocha. E muitas vezes nós fazemos como se aquele alpinista, ele não quer largar aquela bagagem que ele tem, aquela mochila, porque ele está se apoiando, confiando os seus dias futuros nessa jornada em toda aquela bagagem que ele tem. Então ele não vai querer deixar a mochila, e ele vai começar a se enfiar no meio dessa fenda, e ele vai começar a se espremer, se esfregar, e vai começar a se arranhar, e de repente vai rasgar a mochila, e vai cair coisa, e ele vai se espremendo, e aquela fenda começa a ficar cada hora mais estreita, e ele não consegue, aquele negócio vai ficando difícil. E muitas vezes a nossa vida com Jesus é igual a essa caminhada com esse alpinista, porque Jesus, ele nos manda negar a nós mesmos, largar tudo, pegar somente a cruz e segui-lo. Como a nossa garantia da nossa vida não está em nada mais do que nós possuímos antes de conhecer Jesus, senão somente na cruz. Quando Jesus envia seus discípulos, ele fala para eles: vão de 2 em 2 e não carreguem nada. Não leve roupa extra, não leve sandália, não leve túnica, não leve nem coberta, não leve nada, apenas vá pregar o evangelho. E não se preocupem com nada. Porém, a nossa caminhada com Jesus, muitas vezes nós queremos seguir Jesus, mas sem largar aquilo que nos dá confiança no mundo material. E é isso que torna a nossa caminhada mais difícil com Jesus. Não seria muito mais fácil para aquele alpinista ele simplesmente largar aquela mochila e confiar que Jesus está chamando ele do outro lado daquela fenda? E se ele se encontrar com Jesus, com certeza que ele vai se encontrar, nada vai ter falta para ele. Assim é na nossa caminhada com Jesus. Muitas vezes a gente quer seguir Jesus, mas do nosso jeito. A gente quer seguir Jesus sem sofrer transformação, continuar o mesmo tipo de pessoas que nós éramos antes de conhecer Jesus. Nós queremos continuar sendo a mesma pessoa, porém seguindo a Jesus. Mas não dá, não encaixa. É como aqueles brinquedos de criança. Eu até procurei na minha casa para ver se o meu filho ainda tinha, mas ele não é mais um bebezinho. Ele tem 5 anos, mas quando ele era bebezinho ele tinha aqueles brinquedos, eu tenho certeza que vocês já viram. Tem uns brinquedos que tem uns buracos e tem umas formas. Uma bola, um quadrado, um triângulo. É como se nós fôssemos uns triângulos. Não estou dizendo que ninguém é pirâmide, triângulo, nada, só um exemplo. E aí de repente você aceita Jesus e é uma bola, o caminho. E o triângulo é maior que aquela bola. E nós queremos entrar nesse caminho com Jesus, caminhar com Ele, sem sermos transformados, sem deixar Ele tirar o que precisa ser tirado, para a gente encaixar no caminho que Ele tem para nós. E nós estamos dificultando a nossa caminhada com Jesus. Não é culpa dele, é nossa culpa. É nossa culpa querer seguir Jesus sem negar a nós mesmos. É nossa culpa querer seguir Jesus e não levar a cruz todos os dias. Por isso que ele fala diariamente.
Tem dia que a gente acorda bem, dá essa cruz aqui, Jesus, que hoje eu vou detonar, ninguém vai roubar minha alegria, e eu vou chegar no trabalho e vou mudar aquele ambiente, todo mundo vai falar, glória a Deus que você tem uma luz diferente, você tem um brilho diferente, como já aconteceu na minha vida, eu já ouvi de colegas de trabalho isso. Mas aí tem outro dia que você acorda acabado de um jeito que parece que passou um trator em cima de você enquanto você dormia. Aí você acorda, olha para o lado, você olha para a cruz. Ai, peraí, Jesus, hoje eu tô... Não vai dar para carregar a cruz hoje. E não carregar a cruz é dizer, eu não estou me sujeitando a você completamente hoje, Deus. Eu não vou aceitar tudo que você disser para mim, não. Tem coisa que eu vou querer decidir porque eu não estou num dia bom. Porém, lá em 1 Coríntios capítulo 10, a gente vê essa palavra de Paulo. Capítulo 10, versículo 31, ele diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E aí ele termina esse trechinho, na verdade no começo do capítulo 11. Ele resume isso: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós fomos chamados para imitar a Jesus, não somente seguir a Jesus, porque é possível você seguir alguém e fazer tudo completamente diferente do que ela está fazendo. Mas você está seguindo, por quê? Porque você sabe que aquele caminho vai te levar para onde você quer chegar. Porém ele fala, você tem que me seguir e me imitar, fazer tudo o que eu faço. Porque se você não imitar e não fizer tudo o que ele faz, você não vai conseguir permanecer nesse caminho. Porque o caminho é estreito. E nesse caminho não dá para você levar a sua velha vida inteira com você. Não foi para isso que ele te chamou. Ele te chamou para largar tudo, tomar somente a cruz. Ou seja, se sujeitar completamente a Ele e confiar nele. Aleluia. E aí sim você vai conseguir seguir a Jesus. Esse caminho estreito que te leva aonde você quer chegar, que é a sua vida eterna, a salvação da sua alma. Como Pedro fala, o alvo da sua fé é a salvação das nossas almas. Quem tem esse alvo aí na sua fé? Glória a Deus. Aleluia. Se você tem esse alvo, você está entendendo tudo que eu estou falando aqui. Vou ler mais alguns trechos aqui da palavra de Deus que falam sobre isso. Filipenses 2, 3 a 8. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É isso mesmo que eu estou ouvindo? É isso mesmo que está escrito aqui? Considerem os outros superiores a si. Mas Jesus, eu sou muito melhor que ele, não sou? Não. Considere ele superior a você. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mas Jesus, já é difícil cuidar dos meus interesses. Eu tenho que cuidar dos interesses dos outros. Tenho que cuidar dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus. A sua atitude em todos os momentos da sua vida tem que ser como a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Quer dizer que eu tenho que me esvaziar de mim? Sim. Quer dizer que eu tenho que ser servo? Sim. Tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quer dizer que eu tenho que ser obediente a Deus, ao Pai? Sim. Até a morte?
Não pode ser uns 10 anos e depois eu faço o que eu quiser da minha vida? Não. Até a morte. Mesmo se for uma morte de cruz? Sim. Por que não? Jesus, que era Deus, ele fez isso? Porque eu não preciso, porque você não precisaria fazer isso. Efésios 4, 20 a 24. Todavia, Efésios 4, 20. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Como assim? Não foi assim que nós aprendemos de Cristo? Quer dizer que nós aprendemos algo de Cristo? Sim, Ele é o nosso mestre. E a aula que Ele dá não é aula de matemática, de português, de geometria, de geografia. A aula que Ele dá é aula de vida. O que o mundo e ninguém está sabendo fazer é viver. Ele é o mestre nisso. Oh, glória a Deus. E Ele nos chamou para sermos também, mestres em viver. Você foi chamado para saber viver, seguindo o mestre. Você quer saber? Quer ter uma aula de como viver aqui na terra? Olha para Jesus. Ele é mestre. Olha que lindo. Aí aqui ele está repreendendo a igreja. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Nós fomos chamados para largar tudo, o velho homem, se despir. Seguir a Jesus tem que incluir isso aqui. Quem está preparado para abandonar completamente a tua vida, a tua velha vida? Levante a sua mão aqui. Parece que já diminuíram as mãos que se levantaram. Eu estou falando aqui de vida eterna. Eu estou falando de vida na terra, exemplar, que te garante a vida eterna. Ninguém está aqui brincando. Ninguém está aqui procurando só bênçãos materiais, saúde, alegria e família. Não, mas nós estamos pensando naquilo que o mundo não pensa. Quem está preparado a seguir a Jesus, abrindo mão da sua velha vida completamente, a se despir do velho homem e receber aquela nova veste que Ele tem para você? Seguir a Jesus sem imitar Jesus só dificulta mais as coisas. E olha só, 1 Pedro 4,18 fala: e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Ou seja, é difícil sim ser salvo, mas para que dificultar ainda mais as coisas? Para que querer seguir Jesus sem negar a si mesmo, as suas vontades, seus desejos? Para que querer seguir Jesus e não carregar a sua cruz, que não vai te levar a lugar nenhum, porque você vai estar se enganando? E Jesus, Ele fala, naquele dia, muitos virão e dirão: Jesus, em teu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios. Ele vai olhar: afaste-se de mim, vocês que praticam o mal, eu não os conheço. Tenho certeza que ninguém quer ouvir isso aqui de Jesus. Então não se engane. Não entre nesse caminho sem largar o que você precisa largar e sem tomar a sua cruz que você precisa carregar. Senão você vai estar querendo se enganar. E eu estou aqui para te tirar do engano. Eu estou aqui pela misericórdia e graça de Deus para te pregar a verdade. Ir contra o mundo e ir contra inclusive a igrejas e pastores que não tem vergonha na cara e estão pregando uma coisa para encher a igreja e estão se enganando o povo com coisa ridícula.
Jamais espere ouvir de mim alguma coisa para te agradar e eu ter que desagradar a Deus. Aleluia. E se alegre por causa disso. Se alegre de você estar numa igreja que tem compromisso com a verdade. Se alegre que você está numa igreja que tem um pastor que tem temor a Deus e não vai se vender por nada não. Não dê ouvido para coisa ridícula e inútil que está no nosso meio. Que eu fico vendo gente perdendo tempo com coisa inútil, enquanto o mundo está se perdendo lá fora. E muitos aqui dentro da igreja, sem motivo algum, começa a querer se perder também, porque está desviando o foco de olhar para Jesus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Esvazie-se do velho homem. Jesus nos ensina a renovar o nosso jeito de pensar. Se você quiser seguir Jesus pensando como o mundo pensa, você não vai conseguir. E eu jamais vou enganar você, porque eu estou aqui como você, querendo ser salvo. Aleluia. É o que mais importa na nossa vida, igreja. Louvado seja o Senhor Jesus. Outra palavra de Jesus. Aqui na Bíblia eles colocaram esse título: quão difícil é seguir Jesus. Lucas 9:57. Meu Deus, o horário está indo embora. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aí o outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aqui Jesus está mostrando. Para o último ele fala aqui que ele queria se despedir da família. Jesus fala: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, se você não começar a seguir Jesus e mudar a sua cabeça, mudar o seu jeito de pensar, estar pronto a ser transformado por Ele, você não vai conseguir. É mentira do diabo e de quem quiser, e de quem quer que seja que tenha te falado que seguir a Jesus é fácil. É difícil, mas se você procurar ter a mente de Cristo como nós somos chamados para ter, 1 Coríntios 2, nós conseguimos. Porque Jesus fala: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. Então, para seguir a Jesus, nós temos que pensar como Jesus. Ele falou: não tem onde repousar minha cabeça. Jesus, ele estava falando isso. Você está pronto a seguir Jesus, mesmo que você não tenha a certeza de onde você vai repousar a sua cabeça? Se você pensar como o mundo, você não vai conseguir. Mas se você começar a seguir Jesus e entender como para Ele, que onde Ele vai repousar a cabeça é o de menos. Isso não importa. Por quê? Porque Ele está nos braços do Pai. Aleluia. Se nós não começarmos a pensar como Jesus pensa em relação às coisas, para nós sempre vai ser uma dificuldade, um conflito seguir a Jesus. Ele nos chama para confiar em Deus completamente, assim como Jesus. E nós temos aqui os próprios discípulos de Jesus, como Paulo. Ele declara em 2 Timóteo 4,18: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Paulo, que enfrentou um monte de dificuldade, foi preso, sofreu naufrágio, sofreu demais, foi muito perseguido na sua caminhada, mas ele seguiu a Jesus com essa certeza: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Porque ele começou a pensar como Jesus, para seguir a Jesus.
Ele fala em Filipenses 4, 12 e 13. E depois termina lá no versículo 19. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Às vezes tem pessoas que começam a usar esse versículo da maneira errada, né? Eu vou passar no vestibular. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Mas esse tudo posso naquele que me fortalece quer dizer que você pode passar por todas as coisas que Deus permite na tua vida. Porque Ele te fortalece. E se você começar a pensar como Jesus pensa a respeito da tua vida, você vai ver que vai ficar menos difícil você seguir a Jesus. Tomar a sua cruz. Ele fala, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E para encerrar, nós somos chamados para imitar Jesus em tudo. E eu gostaria de convidar você a imitar Jesus num nível que a gente tem que ter de objetivo, aquilo que é mais difícil, porque se você tiver objetivo fácil, eu quero chegar até ali. Se chegou, acabou sua vida. Você quer seguir a Jesus e não abandonar o velho homem? Vai lá. Não te aconselho. Porém, a gente vê uma situação que eu queria chamar a atenção para vocês aqui. Mateus 8, 23 e 24. Jesus com seus discípulos no barco. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Aí os discípulos acordaram ele no versículo 26. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Glória a Deus. Você foi chamado para imitar Jesus, inclusive numa situação dessa. Se está tendo tempestade na tua vida, Deus chama você para imitar Jesus. Não imitar os discípulos que ficaram desesperados e precisaram ser repreendidos por Jesus, falando, homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Mas não, você foi chamado para estar tranquilo, em meia tempestade, vai estar soprando o vento, está batendo as ondas, o barco está sacudindo, mas você descansa e dorme, porque você negou a si mesmo, tomou a sua cruz e começou a seguir a Jesus, e você confia naquele que te chamou, e você sabe que Ele jamais vai te abandonar. Coloque-se de pé. Em Atos, capítulo 27, versículo 21. Paulo, mais uma vez Paulo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, aqui é Paulo em uma das viagens missionárias dele, no meio de uma tempestade. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é